Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a liturgia da palavra desta quarta-feira da 18ª semana do tempo comum coloca em evidência a importância de nós darmos passos mais significativos em relação à conversão. Nós que estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, certamente procuramos, no dia a dia de nossa vida, seguir Jesus. Procuramos viver o testemunho da fé pela prática dos mandamentos de Deus, pela prática dos ensinamentos de Jesus, sobretudo os ensinamentos que têm como referência o amor a Deus, o amor ao próximo. Graças a Deus, temos buscado viver bem a vida cristã, mas é preciso progredir. Há certamente dimensões, áreas em nossos corações que precisam de conversão. Se nós formos sinceros com Deus, se nós formos sinceros conosco mesmos, iremos perceber que ainda há muito a caminhar. É preciso uma abertura maior dos nossos corações para a graça de Deus, para a graça da conversão. Mesmo procurando seguir Jesus, percebemos também que nem sempre vivemos com coerência o testemunho da fé. Nem sempre, em todas as circunstâncias, vivemos com fidelidade o mandamento do amor. Se nós formos sinceros, iremos suplicar continuamente a piedade e a misericórdia do Senhor. Porém, é certo que Deus nos concede, pelo seu Espírito,
a cada momento toda a graça necessária para que nos convertamos. É certo. Existem aspectos importantes que a palavra de Deus desta Santa Missa coloca em destaque ao falarmos sobre conversão. No Evangelho de hoje, nós ouvimos o evangelista São Mateus apresentar esse encontro que ocorreu entre a mulher cananeia, que portanto era uma mulher pagã, e Jesus. Essa mulher cananeia estava ali numa região pagã, a região de Tiro e Sidônia, se apresenta a Jesus, inclusive já declarando a sua fé em Jesus como Messias, porque ela disse, ela gritou a Jesus: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. Ela reconhece Jesus como filho de Davi, professa sua fé e apresenta o motivo pelo qual ela recorria a nosso Senhor. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E que coisa estranha, irmãos. Jesus ouviu, certamente, mas não deu nenhuma resposta para aquela mulher. Em seguida, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram para ele: Mestre, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E assim foi. Só num terceiro momento é que Jesus, ele se abre, ele se volta para atender a súplica daquela mulher. Por que isso, irmãos e irmãs? Por que essa atitude de Jesus? Logicamente, Jesus tinha consciência, como ele disse mesmo no Evangelho, que a sua missão de Messias Salvador tinha como destinatários primeiros os membros do povo de Israel. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas é certo que Jesus, pouco a pouco, também compreendeu que a sua missão de Messias Salvador não se restringia somente ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. Nesse momento em que esta mulher suplica a Jesus uma graça, ela vive uma experiência bonita de conversão. Uma conversão que tem progressos. Uma conversão que vai pouco a pouco abrindo o seu coração à graça de Deus. O povo de Israel sabia que os pagãos eram fechados a esta graça, a graça da salvação, a graça da conversão. Para Jesus também, aquele momento parecia ser uma perda de tempo, mas não. Foi um momento especial para que ele também compreendesse que a sua missão de Salvador se estendia a toda a humanidade. Irmãos e irmãs, no nosso caminho de conversão, como é importante compreendermos isso, que a salvação de Jesus é dom de Deus para toda a humanidade. Nenhum de nós pode pretender a salvação somente para si.
no discipulado de Jesus, no seguimento de Jesus, o testemunho da fé deve colaborar para que o dom da salvação chegue ao coração, principalmente das pessoas que estão mais distantes do amor de Deus, da graça redentora de Cristo. Esse é um aspecto importante da nossa conversão. Rompermos com toda a visão egoísta de conversão. Conversão, salvação é graça somente para nós. De modo nenhum. Deus quer a salvação de todos os povos, de todas as gentes, de todas as classes, de todas as línguas, de todas as culturas. A igreja, povo de Deus, tem esta consciência e cada vez mais devemos colaborar com a graça salvadora de Deus para que a conversão chegue a mais corações, principalmente aquelas pessoas que nós julgamos fechadas a Deus, aquelas pessoas que nós julgamos pagãs, aquelas pessoas que nós julgamos totalmente longe de Deus. No processo de conversão, a primeira leitura, esse trecho do livro dos Números, nos ensina que devemos confiar na graça, devemos confiar nas maravilhas, devemos confiar no poder misericordioso de Deus, mesmo quando diante dos nossos olhos nos deparamos com dificuldades. O povo de Deus, diante do desafio de tomar posse da terra prometida, começa a se lamentar, começa a murmurar. Seus olhos estavam muito mais voltados nas dificuldades do que no coração misericordioso e prodigioso de Deus. Por isso começaram a reclamar, a murmurar e sofreram as consequências deste pecado. Meus irmãos e irmãs, como nós devemos também nos converter nesse aspecto, de ter não somente nos nossos lábios, mas sobretudo no coração, a confiança no amor misericordioso de Deus, a confiança na fidelidade de Deus em relação ao cumprimento de suas promessas, mesmo que demore, mesmo quando nós nos deparamos só com problemas, só com dificuldades, nós temos a certeza que para Deus nada é impossível. E por isso, na nossa conversão, esta confiança gera em nós louvor. Esta confiança em Deus, no seu amor, nas suas maravilhas, na fidelidade do cumprimento de sua promessa, gera em nós a gratidão, gera em nós aquela paciência para que nós saibamos esperar a hora de Deus, a intervenção misericordiosa do Senhor. E não nos tornemos escravos das lamentações, das murmurações, das reclamações. Isso não vai funcionar, muito pelo contrário. Fecharemos pela murmuração, fecharemos pela reclamação, fecharemos o nosso coração à graça da conversão. Iremos adiar ainda mais a nossa conversão. Nós estamos no mês de agosto, mês vocacional, para nós na Igreja do Brasil. A nossa vocação é a santidade. Para nós alcançarmos esta vocação, realizarmos com alegria essa vocação, peçamos, irmãos e irmãs, a conversão de Deus. A uma fé mais íntegra, a uma fé mais purificada. Peçamos a conversão de Deus
para que o nosso coração confie mais no seu poder, nas suas maravilhas, na fidelidade de Deus em relação às suas promessas. Peçamos a Deus a graça de um coração que seja generoso no testemunho da fé, de modo que possamos colaborar com a conversão das pessoas que ainda estão muito afastadas dos caminhos do Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!